Paz do Senhor, todos os irmãos da SESI, os irmãos de outras igrejas que estão participando desse culto, assistindo esse culto online. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça nesses momentos que temos passado, que Deus repouse a paz dele sobre a sua vida. A gente vai estar começando agora, abrindo o culto de quinta-feira, e eu quero apenas fazer uma leitura aqui de um salmo, para a gente dar início a esse culto. Quero ler o Salmo 123. Salmo 123. Ele diz assim: Para ti, que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, o nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz, fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria, daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Amém. A gente crê na soberania de Deus sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida, e a gente crê na piedade, no amor de Deus, na misericórdia de Deus sobre nós, que ela está nos guardando, está nos cuidando e nos dirigindo. Então, Deus abençoe a sua vida essa noite. Fique ligado no culto dessa noite. Nós vamos continuar agora e que Deus te fortaleça, em nome de Jesus. Santo nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de agradecer e agradecer a Deus pelo nome, em forma de louvor. Aleluia, Jesus. Não
É isso que nós temos que ter no nosso coração. Querer o nosso Deus mais do que qualquer ouro, mais do que qualquer dinheiro. Amém? Deus, aleluia, Jesus. Você é grato ao Senhor? Eu sou grato ao Senhor, amado. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós, mesmo quando não merecemos. Amém? E é isso que nós vamos agradecer ao Senhor agora neste momento, dizendo a Ele: eu sou grato, Senhor, por tudo que eu tenho, pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus irmãos em Cristo. Eu sou grato porque um dia o Senhor me escolheu. Amém? Um dia eu tive a oportunidade de dizer: Senhor, eu sou tua. Amém? Glória a Deus por isso. As palmas engrandecem ao Senhor.
Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o Salmo 13. Até quando esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegrará, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém? Amados, este salmo aqui, Davi fala da tristeza que ele sentia no coração. Quando Davi pecou, parcialmente ele sentiu, ficando longe do Senhor. Então a tristeza no coração dele passou a reinar. E Davi, nessa tristeza, ele chega a citar: Senhor, até meus ossos dói por causa da tristeza. A tristeza da alma, a tristeza do corpo, a tristeza da mente, muitas vezes pode levar a pessoa a uma depressão profunda, a doenças e coisas além disso daí. Inclusive, meu amado, você nunca pode deixar a tristeza abalar o seu coração. Estamos vivendo momentos difíceis, onde o mundo está atravessando muitas mortes, muitas tragédias, mas nós que somos conhecedores da palavra do Senhor não devemos nos assustar com isso, porque sabemos que tudo isso aí é cumprimento da palavra do Senhor. Jesus já tinha deixado escrito o que iria acontecer, que nos últimos dias viriam guerras, rumores de guerra, violência, pai contra filho, filho contra pai, fome, peste, terremoto. Então tudo isso aí é cumprimento da palavra do Senhor, mas não podemos deixar nos abalar, porque se a tristeza entrar em nossos corações, entra a depressão, entra o desânimo, entra muitas outras coisas. Então Davi, nesse salmo, ele fala que ele sentiu uma tristeza profunda, mas o Senhor, ele sabia na confiança em quem ele tinha, que era no Senhor. Mesmo Davi sendo pecador, ele reconhecendo o seu erro, o Senhor, lá na frente, o Senhor o exalta. Então, meu amado, estamos vivendo momentos difíceis, mas não devemos nos desanimar. Por quê? Tudo isso daí que está acontecendo, será que não é permissão de Deus para nos ensinar? Tudo isso daí que está acontecendo, às vezes é para nós nos valorizarmos mais. Às vezes estávamos na igreja, quantos irmãos na igreja às vezes deixava até de cumprimentar um irmão, ou mantinha ali uma tristeza contra o outro irmão, aí bate a saudade. Tudo isso aí é permissão. Vamos ver nas escolas. Quantos alunos nas escolas não valorizavam os seus professores, seus mestres, que estavam ali para ensinar, e hoje está fazendo falta. Tudo isso, tudo é permissão do Senhor para nos ensinar. Tudo isso que está acontecendo, Deus está nos ensinando, porque quantas vezes um ente querido da gente, a gente deixou de dar um abraço, a gente deixou de estar em comunhão com aquela pessoa ali, um parente, às vezes um amigo, e tudo isso daí hoje está fazendo falta. Estamos sendo lapidados, estamos sendo ensinados pelo Criador, e Deus nos ensinando a valorizar mais, para buscarmos a tua presença, a presença do Senhor em nossas vidas. Muitas vezes, hoje, as pessoas estão sentindo saudade de ir na igreja, as pessoas estão sentindo
saudade de estar aquela comunhão com os irmãos, aquela comunhão de estar abraçando o irmão, compartilhando ali o pão, a ceia com o irmão. Tudo isso é Deus nos ensinando para que quando passar essa pandemia, porque vai passar, nada dura para sempre, passa, uma hora vai passar e aí poderemos, aqueles que sobreviver vão valorizar muito mais tudo isso que está passando, entendeu, meu amado? Hoje muitas pessoas estão parando para pensar, o que adiantou o dinheiro? O dinheiro é bom, ajuda, mas o dinheiro não é tudo. O dinheiro não pode comprar a vida, e cada vida que se perde são percas que não se consegue repor, vai ficar a saudade. Essa semana mesmo a gente perdeu um amigo aí que frequentava a chácara com a gente aí, a gente perdeu esse amigo. Então a gente tem que valorizar mais a vida, valorizar mais os momentos que a vida nos proporciona. Quantas vezes nós deixamos de dar um abraço nos nossos pais, quantas vezes deixamos de falar, pai, mãe, nós te amamos, nós te amamos. O filho ali não fala, às vezes vai dormir sem dar um alô para o pai, sem falar uma boa noite para o pai ou para a mãe. Tudo isso está fazendo falta, porque o distanciamento agora, por causa dessa doença, está ensinando a valorizar as pequenas coisas. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Eu creio que Deus tem a solução. Quando o povo se voltar para Ele, quando o povo clamar para Ele, Ele resolve essa situação. Porque só Jesus Cristo é a solução. Só Jesus Cristo pode dar a solução. Eu creio que, veja a situação de Lázaro. Olha que coisa fantástica. Lázaro já estava morto, já estava putrificando. E Jesus trouxe Lázaro à vida. Você vê que esse é o nosso Deus que servimos. Esse é o nosso Deus em quem temos crido. Esse é o nosso Deus em quem temos que colocar a nossa fé. Se as coisas estão difíceis para você, se o seu barco está açoitado pelas ondas das calamidades que está acontecendo, creia, meu amado, creia que o Senhor Jesus tem a solução. O Senhor Jesus, ele tem a solução para tudo. Ele é o ontem, hoje, o amanhã, ele sempre vai fazer. Quando os apóstolos estavam no mar, o barco estava açoitado pelas ondas, e eles clamando ali, Jesus veio em direção ao problema que eles estavam passando, as dificuldades que eles estavam passando. E Jesus, quando entrou no barco, ele levantou a sua mão e disse para o mar se aquietar, para o vento se aquietar. Até os apóstolos disseram um para o outro, que homem é esse que até as águas obedecem, o mar obedece, o vento obedece? Esse é o nosso Deus, amado. Deus tem permitido estar acontecendo isso na terra, porque antes dessa pandemia, muita gente só pensava em festa, dinheiro, poder, e esquecia de muitas vezes de compartilhar com pessoas, ter aquela comunhão com pessoas. As pessoas, cada um olhava só para o seu ego, cada um olhava só para si, e não é isso que Deus quer. A palavra de Deus diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Temos que amar o nosso próximo, e não era isso que estava acontecendo. Eu vi pessoas falar, é Deus no céu e o dinheiro aqui na terra. Então, meu amado, é Deus ensinando a cada um, é Deus mostrando que não somos nada sem Ele, precisamos dele a cada momento, a cada viver. E Deus, ele supre as nossas necessidades.
Não deixa nesse momento difícil a tristeza abalar o seu coração. Não deixa neste momento a tristeza falar mais alto do que a sua fé, porque a partir do momento que a tristeza falar mais alto que a tua fé, você perdeu até o instinto de viver. Você tem que ter fé no Criador. E aonde tem a solução, aonde podemos encontrar uma palavra que pode nos confortar, uma palavra que pode nos abranger, amados, e confortar o nosso coração? É a Bíblia. Leia a palavra do Senhor, leia um salmo. Você não precisa ler a Bíblia inteira num dia só, mas você pode ler um versículo hoje, meditar nele, ter um tempinho com o Senhor, ter uma comunhão com o Senhor, buscar o nosso Deus. E sabemos que a palavra de Deus, sabemos que fala que nos últimos dias seriam dias difíceis. Estamos vivendo os dias difíceis, onde a gente está vendo as pessoas, a terra abriu a boca para engolir os cadáveres das pessoas, estão morrendo um atrás do outro, meu amado, mas não podemos nos desesperar. Temos que voltar para o Criador e clamar a sua misericórdia. É interessante, hoje à tarde eu conversava com uma pessoa e eu falava para essa pessoa que a gente se apega tanto nessa terra e a gente esquece que nós não somos nessa terra, somos só de passagem, somos emprestados para essa terra. A palavra de Deus diz que somos estrangeiros nessa terra. Então, meu amado, não podemos se apegar tanto. Uma hora ou outra vai chegar a nossa hora, vai chegar o momento do Senhor nos recolher. E se você estiver firme com o Senhor, estiver preparado, estiver firme, vai ser recolhido como trigo ao celeiro, a palavra do Senhor diz. O apóstolo Paulo, quando ele fala que ele conhece um homem que se é em carne, não sei, se é em espírito, eu não sei. Ele diz que esse homem foi levado até o terceiro céu, e não é lícito ele falar o que ele viu, para que ele não se vanglorie. Paulo foi até o terceiro céu, e Paulo almejava ir embora o mais rápido possível dessa terra, mas ele tinha que cumprir o tempo determinado nesta terra. Cada um de nós temos um tempo para se cumprir, e é Deus que vai determinar esse tempo. Hoje de manhã eu conversava com um funcionário e ele me dizia o seguinte: estamos lutando contra a morte. A morte passa, o Senhor fala, não, ainda não é a hora desse daí, ainda não chegou a hora, ele tem que cumprir o tempo dele nessa terra. Então a tua vida, meu amado, o teu viver está na mão do Senhor. Lembra disso. E lembra, não se apegue com essa terra, porque aqui tudo é passageiro. Por isso que estamos nessa terra, passando por um período de aprendizagem, para a gente encontrar com o Criador, encontrar com o Senhor Jesus. E veja que sacrifício lindo que o Senhor Jesus fez na cruz. Interessante que eu estava vendo na palavra de Deus. A morte, ela vem, ela tira o espírito da pessoa e a pessoa vem a óbito. Jesus falou, ninguém tira a minha vida, eu a dou para a salvação de muitos. Então veja bem, meu amado, Jesus venceu a morte. Jesus falou, Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Ele não entregou na mão da morte. A morte não teve poder sobre o Criador. Esse é Deus, esse é maravilhoso. E o Senhor Jesus foi preparar lugar. A nossa morada não é aqui, meu amado. Se você estiver angustiado nesse momento, se você estiver com um desânimo no teu coração, lembra do Criador, lembra do Senhor, o que o Senhor Jesus fez na cruz. Ele venceu a morte. Está triste? Ora, busca ao Senhor um conforto no teu coração, busca um momento com o Senhor. Você vai ver que o Espírito Santo vai trazer aquela paz interior, aquela paz gostosa no nosso coração, meu amado. Então, tudo isso daqui tudo que está acontecendo é uma aprendizagem para a gente. Vai passar,
vai passar, estamos numa guerra contra o inimigo. Davi falou aqui que o Senhor abate o inimigo. O inimigo está na palma da mão do Senhor, o Senhor o abate. Se o Senhor der uma ordem, num piscar de olho, tudo isso volta ao normal, acaba essas mortes, mas temos que lembrar o seguinte, temos que voltar para o Criador, temos que voltar para aquele que é o autor da vida. As pessoas fizeram muita besteira, zombaram do Senhor, fizeram muitas coisas de bobagem, aí eu vi filmes aí no carnaval que eles fizeram, mas até essas pessoas, se eles se voltarem para o Senhor é longânimo em perdoar, o Senhor é riquíssimo em perdão, o Senhor se você se voltar para o Senhor, por mais negro que seja o seu pecado, o Senhor perdoa, porque Jesus Cristo, ele veio para isso, ele veio resgatar o que tinha se perdido, e o Senhor Jesus, ele falou assim, eu vou para a casa do meu pai e vos prepararei lugar. Jesus foi preparar lugar e ele está voltando, meu amado. João escreveu, filhinho, eis que as últimas horas, eis que tudo está preparado e vem o anticristo. Se fosse hoje, ele escreveria, filhinhos, é os últimos segundos, tudo está preparado. Tudo isso que está acontecendo está escrito nas escrituras, na palavra do Criador. Ele deixou o manual dele escrito para a gente. Não deveríamos nem nos assustar para o que está acontecendo, mas lembra, Deus é fiel, volte-se para Ele, busque nele, tira essa tristeza do teu coração, arranca esse desânimo, tenha fé. Se você tiver fé, você vai vencer barreiras grandes, você vai vencer essa pandemia, você vai vencer esse Covid-19 aí, que veio lá do inferno para perturbar a vida das pessoas. Mas se você voltar para Deus, ele o abate. Está escrito nesse salmo que eu li que ele abate o inimigo. Davi tinha isso, Davi mesmo é um homem que andava segundo o coração de Deus, hein? Davi teve momentos da vida dele que ele passou dificuldade, perseguição por Saul, até o próprio filho o perseguiu. Tudo isso causa do pecado de Davi, mas ele reconheceu que Deus é o autor da vida e que Deus era longânimo para perdoar. E ele foi perdoado, meu amado, e hoje ele se encontra na glória com o Senhor. Então eu quero, meu amado, te dar uma palavra de ânimo, tem de bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. O mundo aqui tudo é passageiro, uma hora vai chegar ao fim. Entendeu, meu amado? Então, busque em Deus, espera nele, confia nele e o mais ele fará. Amém, meu amado? Fecha seus olhos que eu vou estar levantando um clamor ao Senhor para abater esse inimigo, para o Senhor nos confortar o nosso coração e o Senhor nos dar uma paz que excede todo o entendimento. Amém, meu amado? Soberano Deus e eterno Pai, no nome do teu Filho Jesus, eu quero nesta hora, Senhor, buscar a tua presença, buscar, Senhor, a tua face. O Senhor é longânimo em perdoar, Senhor, até naquela cruz, na hora da morte, o Senhor rogou para aquelas pessoas, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu a escuridão, o Senhor é o Rei dos reis e Senhor do Senhor, o Senhor é o nosso mestre. Conforta o coração, meu Pai, com teu Espírito Santo, aquela pessoa que está abatido, aquela pessoa que está triste nesse momento, Senhor, aquela pessoa que perdeu um ente querido, aquela pessoa, Senhor, que está numa depressão, cura ela, Senhor, deixa, Senhor, penetra o coração desta pessoa com o teu Espírito Santo, o Espírito da paz, o Espírito da bondade, o Espírito que o mundo não conhece, mas que o Senhor o mandou, que é chamado o Consolador, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas, que o Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de agir no nosso meio. Nós queremos nesta noite, Senhor, visita cada lar, visita cada filho, visita cada ente querido, visita aqueles que estão doentes, visita aqueles, Senhor meu Deus, que estão na UTI, visita, Senhor meu Deus, e a sua misericórdia é grande, meu Pai. Abate, Senhor,
Senhor, esse inimigo que nos rodeia, um inimigo invisível que não podemos ver, mas os teus olhos vê, Senhor, e esse inimigo não é nada perante ao Deus Criador, o Deus que fez o céu e a terra. Amém, amado? Fica com Deus, tudo de bom para você. Que Deus te ajude e te conforte o teu coração. Amém? Amém, irmãos. Nós vamos estar encerrando esse culto. Eu quero fazer uma oração e dispensar a bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família, de cada um daqueles que participaram desse culto. Que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja dando direção, que o teu Espírito Santo esteja guiando os passos de cada um, em todas as áreas das suas vidas, Deus, na área financeira, na área profissional, na área de saúde, no casamento, nos relacionamentos, que o Senhor esteja abençoando todos os nossos irmãos, Pai. Eu peço a sua bênção, Pai, e abençoe o nosso final de semana, todas as coisas que temos ainda para fazer estejam debaixo do teu cuidado e da tua proteção. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão, sim, feche os seus olhos e receba a bênção apostólica. Que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus reunido em toda a terra. E o povo de Deus diz: Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.